Bruxo Mago Negro. Gente, por que os rituais de alta magia estão perdendo a grande essência? Por que eles estão perdendo a credibilidade? Cara, o que eu vou dizer para vocês? Uma vez eu estive na casa de um sacerdote que dizia trabalhar com alta magia. Eu estive com um neófito lá, um rapaz que estudava já há algum tempo, há uns 4 anos ele estudava. E ele pediu para que eu fizesse algumas coisas para ele, em baixa, tá? Pediu que eu fizesse algumas coisas em baixa, não em alta. E nós fomos visitar a casa de uma pessoa e ele me chamou num canto e disse: bruxo, mas esse homem não trabalha com alta magia. Digo, bom, sinal que tu está aprendendo. Diz ele, porque ele só fala de Exu e tudo que ele fala não tem lógica na alta magia. Ou seja, um neófito, claro que era um neófito, ele era meu neófito há pouco tempo, mas ele estudava já há muito tempo, então ele sabia bem a diferença da alta para baixa. Hoje a credibilidade da alta magia está se perdendo. Está se perdendo. Porque toda vez que alguém abre a boca para falar em alta magia, eu gostaria de aprender alta magia, que nem eu escutei esses tempos, alguém que é de baixa e que se diz que é de alta, não deixa você falar. Não, de que jeito? E eu, por respeito, eu não falo. Não perguntou para mim. Então eles continuam falando de baixa como se de alta fosse. Mas todos vocês têm condições de aprender a diferença de alta para baixa. Gente, isso está em tudo que é lugar. Papos escreveu sobre isso, Eliphas Levi escreveu sobre isso, Aleister Crowley escreveu sobre isso, até o Lavey, que é uma falcatrua, escreveu sobre isso. Até o Lavey escreveu sobre isso. Todos escreveram sobre a diferença, todos eles. Mas as pessoas insistem que o que elas apresentam por aí é alta magia. Quando, na verdade, quando essas pessoas abrem a boca para falar, do que é que elas falam? Prestem atenção. Elas falam de Exu, elas falam de Orixá, elas falam de deuses gregos, falam das oferendas para deuses gregos, para deuses egípcios, né? Mas elas não conseguem compreender, por exemplo, pegando o Egito como exemplo, os ensinamentos de Hermes Trismegisto. A alta magia pura. Eu acho que, talvez para mim, o primeiro grande homem que trabalhou com alta magia foi Hermes Trismegisto. A ponto de que muitos da Grécia, muitos filósofos da Grécia vieram até o Egito para conhecer as ideias de Hermes Trismegisto, que foi um grande homem, escreveu o Kybalion, que vocês devem ler. Se querem conhecer um pouco, leiam o Kybalion. Não adianta ficar lendo esses livros que pessoas leram livros e escreveram a visão do que elas entenderam. Não, leiam a base. Leiam a base, leiam os primeiros. Tá? O resto são interpretações. Por que o bruxo abandonou a baixa? Bom, primeiro, o bruxo nunca abandonou a baixa. Tá? O bruxo nunca abandonou a baixa.
E o bruxo se especializou na baixa? Não, eu não me especializei na baixa. Por isso que eu não me apresento como mestre de quimbanda. Não, tem muitas coisas da quimbanda que eu não conheço. Claro que comparado com o que muita gente prega por aí, é que tem muita gente que prega coisas que não tem pé, não tem cabeça. Agora há pouco tempo eu coloquei alguns vídeos sobre baixa, né? Sobre alguns, coisa e tal. Porque as pessoas procuram. Até esses dias alguém me disse, Bruce, por que tu não fala só sobre esse assunto? Cara, porque é um assunto que eu conheço pouco e que passou. Isso já é, para mim, já é passado. Para mim, um ritual é o meu templo com os neófitos aqui, eu sentado aqui, falando com eles, explicando para eles quem foi Hermes Trismegisto, mostrando alguns rituais, ensinando para eles qual portal, quem é o guardião do portal do leste, quem é o guardião. O Bruxo sabe tudo isso de cor? Não, tem coisas que de vez em quando eu tenho tudo escrito. Porque como eu me dedico a vários estudos, não tem como eu ter na cabeça todos os conhecimentos, não tem como. Então, conforme eu for trabalhar, eu vou ter que pegar ali, só vou fazer a abertura de portal para esse tipo de trabalho. Então, eu vou ali em tudo aquilo que eu escrevi, tudo aquilo que eu estudei, vou procurar ali, só é isso aqui que eu vou ter que fazer a abertura. É com essa divindade que eu vou trabalhar, então eu vou abrir um portal para essa divindade. Existem entidades que são portais prontos, são comunicações diretas. Tem até um bruxo gaúcho que escreveu um livro sobre isso. Olha, não é necessário riscar tal sigilo para tal divindade, para tal daimon, né, como vocês preferem. Se tu tens, por exemplo, na tua casa, uma entidade que está ligada a ela e que é um portal direto. Tá? Mas quando as pessoas vão falar de alta magia, prestem atenção. Elas botam lá título, que casa de alta magia. E quando elas abrem a boca, elas só falam de Exu e de Orixá. Onde é que está a alta magia? Aonde que está? Esses dias, agora foi essa semana, uma pessoa fez um desabafo na internet, apontou para uma imagem que muitos chamam de Beelzebub e ele disse que ali está Baal. Conhecimento puro. Mas essa mesma pessoa já chamou a imagem de Baal de Beelzebub. Que é a imagem sincretizada no Baphomet, que foi criada pela figura que vocês conhecem hoje, por Eliphas Levi. Antes de Eliphas Levi, o Baphomet não tinha cabeça de bode. O Baphomet tinha outra cabeça, tá? A cabeça era outra, era de um carneiro. Vamos pesquisar por aí para conhecer a história. Tinha cabeça de carneiro. Então Eliphas Levi transforma aquilo em um símbolo alquímico, um símbolo de positivo, de negativo, um símbolo de equilíbrio, um símbolo de comunicação, como o caduceu de Hermes, que faz parte ali. Tem várias diversas representações ali, mas todas as representações estão ligadas ao positivo, ao negativo, ao masculino e ao feminino.
ao recebo e eu entrego, de forma simples para vocês entenderem, o coagula, né? Todas essas coisas estão ligadas a esta imagem que nada mais é do que um sincretismo. Porque a divindade original é Baal. Belzebu é um dos Baais, mas não existe imagem. A original não. E talvez algumas pessoas vão dizer que exista uma diferença entre um e outro. Não, não. Não existe. A imagem é sempre a mesma. A imagem é sempre a mesma. Um escultor faz com uma forma, muda um pouco e diz assim, ó, esse aqui é Baal, esse aqui é Belzebu, esse aqui é o Bafomé. A imagem não... Se tu pegares um copo com água, isso eu não vou ensinar. Mas então por que da banalização da alta magia? Porque pouca gente conhece. Não é possível que as pessoas acreditem ainda que a alta e a baixa estão ligadas diretamente. Elas até estão ligadas. Porque existem rituais na baixa, como abertura de portais. Para se abrir portais, pode ser aberto através de oferendas na baixa para certas entidades, para que o magista não tenha necessidade de estar riscando o sigilo. Então, se faz oferendas. Mas quando a oferenda estiver colocada no chão, ela está sendo feita em simbolismo à abertura, pois o contato com a terra é o contato do Exu das coisas terrenas. Quando está sendo feita em altar, ela está ligada às divindades propriamente ditas, e aí até o tipo de oferenda muda. As pessoas escondem um pouco isso, a maioria por desconhecimento. Mas você, que é uma pessoa inteligente, é só estudar. Compre livros. Não tem livros? Entre em contato comigo. Eu vou te indicar livros aonde tu vai encontrar todas estas colocações. Respeito os mestres de Quimbanda? Claro, claro que eu respeito. Claro que eu respeito. Mas os mestres de Quimbanda, quando eles começam a colocar que eles trabalham com alta magia, eles estão enganando a quem? A eles? Não, eles estão destruindo a imagem da verdadeira alta magia, que é a magia teúrgica, que é o rito totalmente cerimonial. É totalmente cerimonial. Às vezes as pessoas perguntam, o bruxo está fazendo trabalho, vai ter corte? Eu digo, na parte da baixa sim, na parte da alta não. Na parte da alta não tem corte. Ah, mas eu vi que o cara que escreveu o Diário de um Mago, não recordo o nome dele agora, ele era um bandista, quimbandeiro na verdade. Existe uma imagem dele, uma imagem dele e ele do Raul cortando um cabrito. Raul Seixas era filho de Tranca-Rua, tá? Que vocês não sabem. E se vocês conhecem o cara que escreveu o Diário de um Mago, me faltou o nome dele, perguntem para ele, ele vai dizer. E o que eles estavam fazendo em pleno dia, porque lá no norte é feito durante o dia. No Rio Grande do Sul, já falei, no Rio Grande do Sul é à noite. Quando se faz o ritual de alta magia, por exemplo, alguns são feitos... Vocês sabem para que existe o templo?
Já falei sobre isso. Já falei por que existe o templo. O templo existe por um motivo só. Para que o sacerdote não se exponha ao ridículo de fazer uma oferenda e chover em cima. Então é por isso, por exemplo, que eu não corto, que eu não faço nenhum ritual em dia de chuva. Porque eu respeito as tradições antigas. É simples. Existem pessoas que fazem, cada um faz na sua casa aquilo que acha certo. Aquilo que acha certo. A pessoa deve fazer aquilo que acha certo. Aprendeu assim? Faz. Eu não me meto na vida de ninguém. Não, estou nem aí para a vida dos outros. Tenho que cuidar das pessoas que me procuram. As pessoas que me procuram, sim. Aí eu vou fazer tudo para ajudar elas. Já fiz muito por muitas pessoas. Muito, muito. Muito. Conheço uma outra pessoa também que já fez muito. Já fez muito. Mas digo para vocês que tem muitos religiosos de alta, que se apresentam como alta, que toda vez que eu convidei para vir aqui nesse templo para fazer um ritual, nunca apareceu. Vai aparecer de que jeito? Se não sabe o que está praticando. Não querem aprender. As pessoas não querem aprender. E o problema, e o grande problema da baixa, que eu vejo, na casa do fulano faz assim e na minha casa faz assim. Na alta não existe isso. Na alta não existe isso. Da maneira com que eu faço, é a maneira com que outros religiosos que trabalham em alta fazem. Fazem a reunião, fazem a abertura de portais. Colocam ali cada pessoa representando uma das torres, um guardião de cada torre, o guardião da Torre Norte, da Torre Sul, da Torre Leste, da Torre Oeste. Às vezes, quando as pessoas são mais precisas, elas marcam o lugar. Eu já botei uma bússola aqui dentro para marcar onde é que é o sul, marcar onde é que é o norte, porque a gente fica meio perdido. Então eu tenho uma marcação nas paredes para mim poder colocar as pessoas da forma certa. Não daria da mesma forma? Cara, talvez até funcionasse sem problema nenhum, porque o guardião está ali para fazer o pedido por aquele daimon que representa, que é o guardião daquela torre. Mas eu prefiro fazer da forma mais próxima possível do que é. Falei no outro vídeo a respeito do ritual tifoniano, que a maioria nem sabe o que é. A maioria nunca leu Helena Blavatsky. Pergunta para eles quem é Helena Blavatsky, da onde ela trouxe o conhecimento dela. Pergunta, não vai saber. Pergunta por que da onde é que veio o conhecimento do Lavey, quem eram os fundadores da Otto. Perguntem essas coisas. Mas olha na cara do cara e não deixa ele mudar de assunto. Porque toda vez que tu puxa um assunto desse, ele quer te ensinar uma outra coisa. Por quê? Porque ele não sabe. Não é vergonha não saber. Vergonha é mentir. Mentir é vergonha. Mentir é vergonha. Olhem os vídeos. Querem aprender um pouco? Olhem os vídeos. Se eu fosse falar, por exemplo, só de Exu aqui, chovia de gente no meu canal. Chovia de gente no meu canal. Mesmo eu não sendo mestre em Quimbanda. Eu sendo praticante da Quimbanda, mas não sendo mestre de Quimbanda. Porque eu tenho coragem de dizer aquilo que eu sou. Eu não tenho por que mentir para as pessoas. A Quimbanda eu ainda estudo. Por quê? Porque não tem uma pessoa que diga assim, ó, eu sigo aquilo
que uma pessoa me ensinou. Eu não vou na casa de outro para que ele me ensine uma coisa diferente. E eu sempre acreditei no seguinte: a base está na simplicidade. A base está na simplicidade. E eu posso seguir esta base. Mas eu vou trazer para vocês uma pessoa que ela vem de um segmento muito parecido com o meu, mas ela tem noções de baixa diferente. Por quê? Porque ela aprendeu com outras pessoas e juntou esse conhecimento ao conhecimento que ela já tinha. Mas eu sigo a base mais simples. Porque se está dando resultado, por que eu vou mexer? Por que eu vou mexer naquilo que está dando resultado? Mas era fácil encher esse canal. Era só ficar falando de Exu. Porque é o que as pessoas conhecem. Um dia um bruxo disse para mim assim: bruxo, por que tu não usa o linguajar mais técnico, né? Eu digo, porque as pessoas não vão entender nada. Se eu já falo da linguagem mais simples e as pessoas não conseguem entender, elas têm preguiça de procurar. Não estou dizendo que você tenha preguiça, mas a maioria tem. A maioria que é mastigado. Não querem passar por rituais. Tem gente que esteve dentro do meu templo, tirou uma foto e se apresentou como mestre em alta magia. E eu disse, eu até te indico como mestre de alta magia se tu seguir os meus conselhos, se tu for seguir na ordem, se for aprender. Simplesmente não quis mais. Tirou o canal da internet e não quis mais. Não quis nem quimbanda mais. Se aborreceu. Sabe por que ele se aborreceu? Porque ele viu que ele falava uma linguagem que ninguém mais entendia. Que ninguém mais falava. Mas existem gente que conhece alta? Existe. Existe. Existem pessoas que condenam certas coisas e depois tu vai ver em alguns rituais dessas pessoas, elas fazem a mesma coisa que elas criticavam que outras pessoas faziam. Então, aonde está a lógica? Por isso que banalizaram a alta. Porque pessoas que não têm o mínimo conhecimento, não têm o mínimo conhecimento, o mínimo. Esses dias uma senhora me perguntou, o senhor é de magia, o senhor leu o livro de São Cipriano? Eu digo, não li nem vou ler a imundícia daquela, porque eu sei do que se trata. Se trata de uma história de conversão, pelo amor de Deus. A igreja queimou tudo que tinha, tudo que elas podiam sobre magia, e sobrou o livro de São Cipriano, que é o único que se converteu. Claro que não, o livro de São Cipriano foi escrito no século XV, mais ou menos, e foi modificado ainda no século XIX, de tantas alterações que a igreja fez. Ela conta a história de uma conversão e não de um bruxo. Então as pessoas têm que botar na cabeça isso. Elas têm que entender essa diferença. Porque senão elas vão ficar, não enganando as outras pessoas, mas elas mesmas, porque elas vão acreditar que o que elas estão fazendo é alta, quando na verdade é baixa. Não tem problemas ser um mestre de baixa. Tem. Vai buscar resultado e vai alcançar resultado, e conheço muitos que alcançaram, foram longe, mas chega uma hora que tu não quer mais. Simplesmente, olha, isso aí para mim já não faz mais muito sentido. Eu tenho que alçar voo, buscar novos horizontes. Para isso eu vou ter que me dedicar a ler, vou ter que me dedicar a estudar, dar trabalho. Dá muito trabalho. Quando eu fui falar a primeira vez, a primeira pessoa que postou uma missa negra com fotos, aqui no Brasil fui eu.
Primeira pessoa que falou de rituais tifonianos não fui eu não usei essa palavra. Por quê? Porque eu sabia que se eu usasse essas palavras, as pessoas não iam saber do que eu estava falando. Então eu usei ritos de magia sexual, para que as pessoas pudessem entender que não é a mesma coisa, mas para que as pessoas possam ter uma noção do que é. Então, gente, se vocês querem realmente entrar na espiritualidade, estudar, cara, abriu o vídeo lá, o cara tá lá, a casa de alta magia, coisa e tal, e ele só fala de Exu. Eu conheço um bruxo que é de alta magia, bom, muito bom por sinal. Mas ele só fala de Exu. Eu digo, cara, por que tu não fala de outros rituais, não fala dos rituais que tu realmente pratica? Diz ele, não adianta, bruxo, isso aí não... As pessoas não entendem isso. As pessoas estão fanáticas pelo Exu. Então eu vou falar de Exu, eu preciso de movimento no meu canal. Mas eu não vou mudar, eu vou continuar falando de conhecimento, porque ó, um dia eu vou morrer. Um dia eu vou morrer e eu não sei esse dia. Não sei quantos anos eu vou durar. Não tem como saber, ninguém sabe isso. Não tem como saber. Se alguém conseguisse descobrir isso, seria a coisa melhor do mundo. Mas não tem como. Não tem como. Então nós temos que viver estudando, procurando conhecimento. E não banalizarmos quando a pessoa falar em alta magia. Vai na internet, abre, manda, e quando for na casa dela, olha na cara dela e pergunta o que o senhor acha das ideias de Hermes Trismegisto, por exemplo. O que o senhor acha das ideias do Lavey? O que o senhor me diz sobre a vida do Lavey? O que o senhor me diz sobre a vida de Aleister Crowley? O que o senhor me diz sobre a vida de Papos? O que essas pessoas influenciaram no seu trabalho? O que mudaram na sua mente? O que mudaram nos rituais? O que o senhor se baseou? Qual desses segmentos o senhor tem mais simpatia, digamos assim? Qual é o que o senhor acha que é melhor? Pergunta. Pergunta simples. E eu jogo, que não vai saber nem do que tu está falando. Eu jogo. Eu jogo. Eu sinto que eu prejudiquei muitas pessoas. Muitas. Porque eu coloquei na internet muitas informações. Muitas. E pessoas copiaram essas informações. E estão usando isso de forma errada. Graças ao bom Pai, agora a ficha está caindo. Graças ao bom Pai, agora a ficha está caindo. Eu parei de postar alguns assuntos e as pessoas se perderam. Se perderam, elas não têm mais. Aí elas começaram a inventar ritual disso, ritual daquilo, coisa que ninguém conhece, só elas conhecem. Só elas conhecem. Não está escrito em lugar nenhum. Só elas conhecem. E aí então, o bruxo vai parar um pouco de falar. Eu vou tirar a arma dessa gente. Se eu dei a arma para que algumas pessoas enganassem vocês, eu vou tirar. Eu vou tirar. Embora elas não tenham capacidade de falar, de verbalizar, porque elas nunca leram. Elas passam o tempo falando em trabalho de amarração disso, pacto com o diabo não sei do que, é só isso que elas sabem falar. Mas peça foto.
Peça foto de um ritual. Um monte de grão espalhado pelo chão. Uma galinha cortada. Um coração. E como eu fui um dos primeiros, eu não fui o primeiro, mas eu fui um dos primeiros. Tinha outras pessoas que falavam disso. Tinha até um mestre de magia aí que começou um trabalho muito bom. Depois ele parou. Eu acho que ele parou para não que ele fosse dar arma para as pessoas. Ele viu que as pessoas não se interessavam. Então ele parou de fazer. Entrei em contato com ele agora esses dias e disse, olha, uma pessoa entrou em contato comigo perguntando pelo senhor, se o senhor era de confiança para fazer um pacto. Eu disse, olha, eu nunca vi falar mal desse senhor, para mim o pacto dele é tão bom quanto de qualquer outro magista. Quando eu disse para ele, dizer assim, quanto tempo faz isso, Adriano? Eu digo, faz 1 ano, mais ou menos, não faz 1 ano. Diz ele, faz mais de 4 anos que eu não faço esse tipo de ritual. E eu tenho o e-mail que eu recebi. Porque provavelmente a pessoa estava esperando que eu falasse mal dele, mas eu não falo mal de ninguém. Não tenho esse costume. Eu não falo que a mãe fulana e a mãe Beltrana brigaram, que elas fazem isso. Não. Cada um cuida da sua casa, cada um cuida da sua vida. Me revolto com algumas coisas que acontecem, mas é porque prejudicam pessoas que não são da religião. Pessoas que são leigas. Eu faço um pedido para vocês, aproveitar que eu estou aqui. Eu preciso de uma psicóloga para atender 2 meninas que estão passando por uma situação meio complicada. Tá? Se alguma psicóloga quiser entrar em contato comigo, elas não têm condição de pagar. Vocês devem ter acompanhado aí a minha guerra. Tá? Então eu gostaria, se uma psicóloga quisesse conversar com essas meninas para dar uma orientação, para que elas superassem esse momento difícil, que entrem em contato comigo, tá? Eu não quero nada, vou passar o telefone delas para a senhora ou para o senhor que quiser fazer essa caridade de conversar, não que o senhor tenha que conversar todos os dias, não, mas dá uma atenção, escuta o que elas têm para dizer, sabe, para acalmá-las, dizer que o mundo é bom, que existem pessoas boas. Tá bom, gente? Meu abraço a todos vocês, até um próximo vídeo.